Marcado já no finalzinho da partida, né, um golaço, e garantiu essa vitória parcial. Muito bem, vamos começar, professor Vaguinho, parabenizar pelo resultado, 1-0, uma vantagem, né, construída para o jogo da volta. Eu queria que você analisasse a partida, né, o contexto do jogo. Primeiro tempo é que a equipe do ABC teve algumas chances, o Altos também chegou bem ali com perigo à meta do goleiro Matheus Alves. Segundo tempo, o adversário deu uma caída talvez física na partida, não sei se você tem essa avaliação também, mas o ABC conseguiu controlar mais o jogo na etapa final e através das alterações chegou ao gol da vitória com o Brunão. A sua análise do jogo. Boa noite. Olha, eu penso que todo jogo de mata-mata, principalmente quando se joga o primeiro fora, é uma obrigação do time adversário, que é o time da casa, fazer o resultado, porque sabe depois das dificuldades. E foi o que houve hoje, uma dificuldade muito grande para nós. Eles iniciaram muito bem a partida e nós não iniciamos como a gente vem jogando. Então, nessa situação, erramos passes, não ficamos com a bola em nossa posse ofensiva. Todas as bolas nós perdíamos, nós não conseguimos concluir nenhuma jogada e nisso eles tiveram várias situações, principalmente de lançamento pelo lado direito nosso, esquerdo deles, onde o Matheus estava atento. Tiveram muitos escanteios no primeiro tempo e no segundo tempo nós tentamos no intervalo fazer as correções necessárias e deu resultado, mas poucos no segundo tempo. E nós conseguimos, com a entrada principalmente do Joseph e do Riquelme, equilibrar mais o jogo. Aí nós fomos mais ofensivos e a hora que entrou o Bruno Leite e Brunão mais descansado, aí as chances apareceram. Brunão, antes de fazer o gol, teve uma chance de fazer, dentro da pequena área, chutou por cima. Nós poderíamos já ter feito ali e depois foi muito feliz. Foi uma jogada Bruno Leite com ele e ele acabou decretando a vitória. E o mais importante é entender que agora nós tivemos mais uma vantagem, além de jogar em casa, nós jogamos por empate. Mas o mais importante é o elenco, as pessoas que estão entrando, vêm e conseguem o resultado para nós. Estou muito feliz pelo grupo. Professor, em uma das suas falas você já chegou a dizer que era muito difícil jogar contra times do Piauí, contra o Alto específico, se não me engano. Sim. Então, hoje deu para ver isso, que foi bem difícil, complicado. Então, como avaliar essa equipe para o jogo de volta e tentar fazer diferente do que foi aqui hoje? Olha, o próprio Ancelotti, jogadores da seleção, disseram, e é uma realidade, eu já dei essa entrevista aqui mesmo no ABC. Toda vez que é um início, é uma estreia, existe uma ansiedade e como vai ser. É difícil a estreia. E quando se traz uma responsabilidade para quem está em casa, que é o caso deles, eles tinham que fazer. E nós, a responsabilidade de uma equipe que tem uma das melhores campanhas da competição, né, no terceiro colocado. Então isso gera uma expectativa e uma ansiedade grande. E quando você, com o calor, com a dificuldade de que foi principalmente imposta pelo Altos, nós não conseguimos jogar bem. Sabíamos da dificuldade, mas eu acho que depois equilibramos bem e estamos saindo merecidamente com a vitória. Boa noite, Vaguinho. Júlio Saragosto da Rádio 96 FM lá de Natal. Parabéns pela vitória. Você comentou em algumas oportunidades passadas, é claro, que o Joseph seria um desses jogadores titulares do seu elenco em algumas coletivas. Você chegou a comentar pela qualidade que o atleta tem também. Ele está retornando de lesão, a gente sabe, é mais um jogo que ele começa no banco de reservas, mas poderá pintar oportunidades para ele começar jogando a partida, visto, por exemplo, o Geilson hoje fez uma partida um pouco abaixo. Na sua opinião, né? Na minha opinião, na sua perfeitamente. Então, assim, poderá haver oportunidades também para o Joseph retornar à equipe titular. E se me permite fazer mais uma pergunta, com o ABC que vai para a sua terceira partida, digamos que jogando num nível um pouco mais abaixo. Teve a vitória contra o Laguna, que, querendo ou não agradou todo mundo, contra o Maguari também, 2 semanas depois, e hoje contra o Altos do Piauí. Isso preocupa? Vitórias que vêm, que somam, mais um ABC que não performa tão bem? O importante é vencer, né? Acho que vocês mesmos, é preferível vencer do que jogar tão bem. Então é preferível a vitória. Se nós estamos ganhando, mais uma vitória fora de casa, uma dificuldade que foi contra um time experiente do Altos, acho que a gente tem que valorizar, cara. Acho que tem que valorizar, ao invés de qualquer crítica que tem que ser feita. Não acho que o Geilson jogou tão mal assim. Se você for ver bem os detalhes dele, foi o que mais roubou bola hoje, o que mais em todas as bolas disputou e venceu, agora errou muitos passes. Passes que não podem ser errados e isso já falei durante o intervalo e também com ele na hora do jogo e agora que terminou. Mas dizer assim que estava muito abaixo, não. Joseph, no momento certo, vai entrar. Gosto demais do futebol dele, é um dos meus titulares, mas é uma pessoa que está muito tempo parado. Eu estava com medo se ele fosse aguentar os 30 minutos. Então acho que agora ele vai ganhando maturidade, mas foi notório que a hora que ele entrou, ele deu uma caneta, recebeu o cartão amarelo do adversário, pôs a bola no chão, fez o time jogar. Riquelme do outro lado teve vários cruzamentos que nós não estávamos
estamos tendo pelo lado esquerdo. Só com o Riquelme, acho que teve 4 cruzamentos que nós desperdiçamos. Então é o que eu disse, não se ganha quando inicia, se ganha quando termina. E quando termina, você tem esses elementos para entrar, esses jogadores que são muito bons. Então nós temos que avaliar o jogo todo. E hoje, Joseph, o próprio Bruno Leite, que fez o passe para o Brunão, e o próprio Riquelme entraram muito bem. Então eu estou muito satisfeito. Mestre, quando se ganha jogos difíceis desse jeito, né, como foi contra o Altos aqui hoje, fortalece ainda mais, cria ainda mais essa casca de Série D para se brigar por esse acesso que é tão complicado? Aí sim, isso é uma pergunta que eu admiro e gosto de quem entende. Fortalece, nós não jogamos tão bem, mas você ganhou, o que acontece com todos agora lá? Não jogamos bem, mas ganhamos. É uma vitória importante que traz vantagem. Então nós temos que agora, em casa, saber jogar. E vamos valorizar as vitórias. Eu acho que hoje, com mais essa vitória, nós devemos ter dado um passo muito grande aí para qualquer tipo de colocação. Então tem que valorizar essa vitória e lógico que nós estamos preocupados com o desempenho sempre. Uma outra pergunta, o jogo vai ser na Arena das Dunas, né? A escolha de jogar por lá tem alguma explicação? Eu acho que hoje a maneira e a atitude do nosso time, a maneira e características, talvez o gramado da Arena hoje é melhor. Professor, para concluir de minha parte, a gente notou que o Ramires não veio, né? Se puder explicar o que houve com ele, né? Foi um reforço para essa reta final, mas acabou não ficando à disposição hoje. Pois é, cara, no treino, nós fizemos um treino, eu estava com os atacantes e o outro lado o treinamento com os zagueiros e volantes. E depois eu vi ele saindo. Aí eu fui perguntar, ele disse que ele foi numa bola que ele foi lançar, ele sentiu um estalo. E nisso o doutor Roberto Vital já olhou e no que olhou, ele, Ramires, dizendo, não, eu tô sem dor, eu tô assim, não, precisamos avaliar melhor. Ele fez uma avaliação, as imagens saíram, o doutor vai avaliar amanhã para nos falarmos, mas ele teve uma pequena lesão, não sabemos se já vamos contar com ele para domingo não, infelizmente, porque ele treinou muito bem e ele seria uma peça importantíssima para o nosso meio campo. Mas vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser essa semana, se ele não jogar, mas ele vai ser ainda importante para nós. Obrigado, professor. O Reis também. Reis voltou a treinar, Reis está treinando, é uma peça que a gente conta pela experiência, o que ele traz para nós, principalmente para os atletas, o respeito. Ele já começou a treinar agora depois do transplante de medula, né? Acredito que logo nós vamos ter o Reis também. Obrigado, só um minuto, professor. O Gringo quer fazer uma pergunta aqui? Sim, pode fazer. Fala aí, Gringo. Ele já tinha tido experiências O Dionísio destaca, professor, o fato do gol ter sido construído por 3 jogadores que saíram do banco, né? Riquelme, depois Bruno Leite e o gol do Brunão. E você falava na entrevista lá no meio da semana da importância de você ter jogadores para substituírem os outros, de modo que a equipe não perca tanto a qualidade. Hoje foi uma demonstração disso? Foi nós, o grupo, na hora que nós vamos entrar, sempre comenta sobre os atletas que vão entrar durante a partida, que estão bem e que vão fazer a diferença. E eles fizeram os 3. Riquelme, Bruno Leite e a finalização de Brunão, que vem treinando muito. Está treinando finalização, não para, não desanima. Se tem oportunidade ou não, ele treina, ele está sempre ali querendo mais. Ele foi premiado hoje, foi merecedor do gol e nos deu uma grande vitória. Mas hoje nós temos um elenco muito capaz. Então eu estou muito, sim, feliz. Só faltou mesmo ter mais um volante à disposição para que eu pudesse colocar ali numa situação que precisasse. Mas eu acho que para a partida que vem eu já vou ter. Agora sim, professor, obrigado. Valeu. O retorno está aí. Vaguinho. Valeu.